A graça de Deus alcança até aqueles que não podem compreender as coisas plenamente. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 11, onde Jesus diz: Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. A salvação das pessoas com deficiências cognitivas é baseada na fé como um presente de Deus, que vai além da capacidade humana. Jesus, ao ensinar seus discípulos, destacou que veio salvar os perdidos, enfatizando sua missão de redenção para todos, inclusive os vulneráveis e incapazes de entender plenamente. Isso ressalta a importância de valorizar e proteger aqueles que são mais frágeis, mostrando que cada alma é preciosa para Deus. Como cristãos, enfrentamos o desafio de entender que a justiça e a misericórdia de Deus não dependem das habilidades intelectuais de alguém. A Bíblia ensina que somos salvos pela graça, não por nossos próprios méritos. Assim, como pais e cuidadores, devemos confiar na promessa de que Deus, em sua justiça e amor, não condenará aqueles que não podem crer devido às suas limitações. O amor de Deus, exemplificado ao dar o seu Filho para nos dar vida eterna, se estende a todas as crianças, independentemente de suas habilidades. Devemos educar nossos filhos na doutrina do Senhor, oferecendo um ambiente de amor, paciência e ensino constante da palavra de Deus. Lembre-se também das promessas de consolo e cura em Apocalipse, onde Deus eliminará toda dor e sofrimento, incluindo limitações físicas e cognitivas. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em sua graça infinita e misericordiosa, oferece salvação mesmo àqueles que, devido às suas limitações intelectuais, não conseguem compreender completamente a mensagem do Evangelho. A graça divina transcende a capacidade humana, incluindo pessoas que não podem expressar ou entender a fé de forma convencional. Jesus ensinou que veio salvar os perdidos, destacando o amor incomensurável de Deus. Davi, ao perder seu filho, expressou confiança de que o encontraria novamente no céu, mostrando que Deus cuida dos inocentes. Como cristãos, confiamos na justiça de Deus, que não nos abandona os que não podem crer por si mesmos, mas os envolve em sua graça salvadora, oferecendo-lhes a esperança eterna que todos nós buscamos. Podemos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que diz: Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Frequentemente, diante das limitações cognitivas e intelectuais de pessoas e crianças, desistimos de ensinar a palavra de Deus, presumindo que nunca entenderão. Isso é um desrespeito à justiça e misericórdia do Senhor. Negligenciar formas alternativas de comunicação, como tecnologias e métodos práticos, é descuido. Acabamos por subestimar o poder de Deus, que age poderosamente mesmo naqueles com dificuldades na comunicação e interação social. Precisamos confiar na justiça divina, ensinar as Escrituras repetidamente e orar continuamente, buscando a orientação do Espírito Santo. Se não mudarmos nossa atitude, seremos culpados de ignorar a grande obra que Deus pode realizar através de nós. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo de 2 a 4, que diz: E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus.
Nessa passagem, aprendemos sobre a importância de sermos como crianças simples e ingênuas para entrarmos no reino dos céus, ensinando-nos sobre a humildade e a dependência total de Deus. Podemos utilizar histórias bíblicas e contos infantis para tornar compreensíveis as verdades espirituais para aqueles que têm limitações cognitivas que sempre serão como crianças. Isso mostra que a fé não depende do desenvolvimento intelectual humano, mas da sinceridade do coração. Poderíamos também surgir e sugerir a inclusão de sessões de terapia ocupacional com ensinamentos bíblicos, promovendo atividades lúdicas que incentivem a interação social e emocional em um contexto cristão. Isso reforça o conceito de justiça do Senhor, que vai muito além do entendimento humano. Cada pessoa, independentemente de suas capacidades, é preciosa aos olhos de Deus, e por isso devemos nos esforçar para ensinar a todos, confiantes de que a justiça e a graça do Senhor alcançam até os mais vulneráveis. Essa abordagem demonstra como a fé e a razão se encontram de maneiras que superam nossas limitações humanas. Devemos sempre lembrar que o reino de Deus é para os pequeninos e para aqueles que se tornam como crianças. Jesus representa o ápice do amor e da graça de Deus. Seu sacrifício assegura a salvação de todos, inclusive daqueles que não conseguem compreender completamente. Jesus exemplifica perfeitamente compaixão e inclusão, e sua justiça não permite a condenação devido a limitações cognitivas. A graça de Deus é um presente que vai muito além da capacidade humana, dependendo exclusivamente de sua misericórdia. Ao mantermos nossa fé e buscarmos a sabedoria que vem do alto, encontramos força para enfrentar os desafios da vida, especialmente ao cuidar e ensinar nossos filhos, independentemente de suas limitações cognitivas e de entendimento. Cada um de nós tem um propósito divinamente designado, que inclui cuidar dos mais vulneráveis com amor e paciência. Assim, nossas ações diárias refletem nossa confiança em Deus e em sua promessa de salvação eterna. É crucial criar um ambiente de crescimento espiritual e de inclusão, onde todos são acolhidos e amados sobre a graça infinita do Pai. Lembremos que Deus, em sua justiça e misericórdia, alcança até aqueles que não podem entender completamente, demonstrando que todos são preciosos aos seus olhos. Que essa verdade nos console e nos fortaleça, inspirando-nos a continuar ensinando e amando, confiando na obra redentora de Cristo e na promessa de vida eterna pela fé. A graça de Deus alcança até aqueles que não podem compreender completamente.